A paz de Deus, irmãos. Hoje o assunto vai ser a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o 25. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre eleição, sobre os eleitos, né? Então, vamos prestar atenção nessa mensagem de Pedro aos eleitos. Aqui tem alertas, né, que nós devemos nos atentar. Porque tem ensinos aí dizendo que os eleitos não perdem a salvação. Mas será que é isso que Pedro está exortando? Que os eleitos não perdem, não têm a possibilidade de perder a salvação? Vamos lá, vamos começar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitinia. Tiago, em seu livro, disse que esses dispersos são as 12 tribos de Israel, né? E nós sabemos que essas 12 tribos que ele está falando são as 12 tribos espirituais, porque nós sabíamos que tinha tantos gentios ali na igreja, parte do corpo. E a saudação de Tiago era para o corpo de Cristo. E aqui Paulo está deixando bem claro que é aos eleitos a mensagem. Olha o verso 2. Eleitos, a palavra eleitos aqui é eclectos, que significa selecionados ou escolhidos. Segundo a presciência, a palavra presciência aqui é prognosis, que significa pré-conhecimento. Então, segundo o pré-conhecimento de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Essa palavra regenerou no grego é a palavra anagemon, né? Então se lê mais ou menos assim. Eu não sei ler em grego, mas está escrito lá anagenaon, certo? Então o que significa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Ou seja, nascer de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a pessoa velha, o velho homem, né, que caminhava segundo as concupiscências dessa carne, né, foi agora regenerada, nasceu de novo, certo? Segundo, né, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o verso 4 ele vai dizer assim, ó: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só, qual é essa herança? Lá o escritor de Hebreus diz assim, no capítulo 11, verso 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, isso falando de Abraão, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então essa cidade, essa herança incorruptível, é a Nova Jerusalém. Essa é a herança dos eleitos, né? E aí, continuando no verso 5 de Pedro, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, enquanto estamos na fé. Para a salvação, preste bem atenção, nós fomos regenerados, se tornamos nova criatura, mas nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo, está bem claro, certo? A salvação está preparada para se revelar no último tempo. Então nós estamos aqui mediante a fé caminhando, combatendo, passando por provações, para que no fim dessas provações sermos aprovados e alcançarmos essa salvação que está prevista para acontecer nos tempos, né? Nos últimos tempos, no último tempo. Está bem claro aqui. E aí vai continuar, né? Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, aí confirmando o que eu falei. Verso 7. Para que, uma vez confirmado
o valor da vossa fé, olha só, confirmado o valor da fé, passando por provações, não caindo, não nos desviando do caminho, né? Então, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Verso 9. Mais uma reafirmação de Pedro. Obtendo, né, sobre tudo isso aí, né, sobre toda essa luta, essa confirmação de fé, lutando, perseverando, não desviando, como Pedro disse. Aí ele vai dizer, ó, depois de tudo isso concluído, né, de você lutar, perseverar, né, andar na obediência, não desviar do caminho, você vai obter, olha lá, obtendo o fim da vossa fé, ou seja, o fim dela, o fim de tudo que você passou de provação, a salvação da vossa alma. É isso que ele diz aqui. Então, fica claro que essa salvação, ela está proposta a nós receber essa liberdade no tempo reservado, que é o dia de Cristo voltar e glorificar o nosso corpo, né? Lá em Romanos 8 está bem claro isso, que nós aguardamos a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, certo? A redenção é quando? Quando Cristo volta e ele transforma os nossos corpos. Aí o verso 10 vai dizer assim, ó, foi a respeito dessa salvação que nós acabamos de ler, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisa essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer aqui, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Olha o que próprio Pedro vai dizer nessa mesma carta, lá no capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Verso 9. Resistir-lhe firmes na fé. Resiste, firmes na fé. Resistir é o quê? Sustentar, não desviar, não parar. Certo? É isso que Pedro está dizendo. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, os dispersos. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Certo? Então Pedro está aqui trazendo para nós que nós devemos, né, manter firme na fé e tomar cuidado, vigiando, estar sempre atentos para que nós não caiamos na cilada de Satanás. Porque ele está rodeando e bramando, procurando a quem possa tragar. Essa palavra tragar, no grego, é destruir. Ele quer destruir os filhos de Deus. E destruir é o quê? Tirar do caminho da fé. Apostatar eles, fazer eles apostatar. E Paulo, e lá em Hebreus é claro isso aí. Olha só que interessante o verso 14. Como os filhos da obediência. 14 de 1 Pedro, agora voltando lá no capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não é para nós voltar nas paixões anteriormente. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, aqueles que te regenerou, que te transformou numa nova criatura, né? Tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, em todo o vosso procedimento, em toda a nossa obra na terra. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Nós temos que ser santos, porque o Senhor é santo. Né? Olha só que interessante. Nós devemos prestar muita atenção nisso. Porque muitos irmãos estão desfocados desses ensinos. Né? E olha só o que vai dizer aqui. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só a exortação. Olha o cuidado de Pedro com a igreja, para que a igreja não se desvie da fé, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimentos que vossos pais vos legaram. Né? Fomos resgatados de que forma? Cristo não regenerou nós, não tirou nossos pecados ali, aonde nós andávamos, e colocou nós numa nova vida. Fomos resgatados de lá. Mas agora nós devemos desviar daqueles procedimentos antigos e prosseguir. Aí ele vai dizer no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Fé e esperança. Estejam em Deus. Esperança. Temos esperança. Certo? Qual é a nossa esperança? Aí ele vai continuar aqui. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Ou seja, volta a dizer, sede obedientes à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, certo? Não fingido. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, ou seja, fomos regenerados, renascemos, não de uma semente corruptível, carnal, mas da semente espiritual, né? Essa é Cristo, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor de erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está deixando bem claro, né, a exortação aos eleitos dispersos. Né? Isso serve para nós, que nós devemos andar no caminho da obediência, nos afirmar na fé, né? Vamos ser provados, passaremos por tribulações, mas tudo isso que passaremos é para provar o valor da nossa fé. E ele nos instrui não desviarmos dela e sempre vigilantes para não cairmos nas tentações de Satanás. Este assunto eu vou concluir aqui, mas vai ter mais assuntos sobre isso, sobre eleição e predestinação. Então a palavra aqui já começa dizendo para você que os eleitos têm a possibilidade de perder a salvação. Então a mensagem de hoje é que você continue firme na fé. Mesmo passando tribulações, lembre-se, a tribulação e a provação é para a provação da vossa fé. Então sejam firmes e vigilantes na fé, para nós recebermos a nossa herança, que é a Nova Jerusalém. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.